Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje a aula é sobre os novos conflitos que acontecem no mundo contemporâneo, no mundo atual, tá? E nós vamos focar essa aula aí mais na questão do terrorismo, uma expressão que a gente ouve muito nos noticiários, a gente ouve muito na imprensa, né, em livros, revistas. A gente vai entender como é que funciona, o que, que é o terrorismo, ok? Então vamos para a aula aí. Bom, pessoal, a gente está estudando, né? A gente estudou nos capítulos anteriores a questão da Guerra Fria, né? E a gente estudou que no início dos anos 90, né? A Guerra Fria ela acaba. Então o mundo ele se reorganiza numa ordem multipolar, né? Quando acaba a Guerra Fria, aquela questão ideológica ela acaba um pouco, né? E na ordem multipolar nós temos menos ideologia. Quando, né, começa a ordem multipolar, o mundo começa a perceber a acentuação, o aumento das desigualdades entre os países mais ricos e os países mais pobres. E esse aumento da desigualdade, principalmente a desigualdade financeira, né, entre os países mais ricos e os países mais pobres, gerou muitas instabilidades no sistema internacional, né, o que vai ser uma das principais razões aí para o início, né, de atentados terroristas. Essas disputas terroristas, né, gente, essas disputas que marcaram o aumento da violência em nível global, não ocorreram com o uso de forças militares tradicionais, como por exemplo guerras, né, que nós vimos anteriormente, que usavam exércitos dos estados nacionais. Agora a gente vai ver que isso teve uma remodelagem, né? Novos grupos se tornam protagonistas, né, desses atentados violentos. Então, gente, o emprego da palavra terrorismo, né, que implica terror, medo, passa a ser adotado, né, cada vez mais comumente, cada vez mais, tá? E ela vai ser utilizada e adotada de diversas formas, por diferentes grupos com vários objetivos. Atos terroristas, pessoal, são praticados por grupos organizados, tá? Ou até mesmo estados-nação. A gente vai ver isso aí mais para frente, tá? Então, para ser um ato terrorista, tem que ser praticado por um grupo organizado ou por um estado-nação, né? Para ser um atentado terrorista, tem que ser executado também de forma premeditada, tem que ser pensado, planejado anteriormente, né? E o objetivo, né, ou os objetivos de um atentado terrorista são gerar pânico na sociedade, gerar medo na sociedade, né? Devido a todas as incertezas que acontecem, né, após um ataque terrorista. Esse medo, gente, de um atentado terrorista, né, esse pânico que a população tem de um atentado terrorista, ele justifica-se porque um atentado terrorista ele não tem lugar, ele não tem hora, né, para acontecer. Ele pode acontecer numa praça, em um templo religioso, em uma boate, né, numa estação de metrô, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Ou seja, ele é premeditado e não se tem uma certeza de quando ele vai acontecer. Por isso, isso gera, não é, o medo na população em larga escala. Um atentado terrorista, gente, ele pode ser praticado como um ataque à bomba, utilizando arma de fogo, não é? Disparos de metralhadoras, revólveres, pode ser o uso de veículos, né? Como teve casos de atropelamentos em massa da população, ou até mesmo o uso de aeronaves, como foi o caso do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Então, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o conceito de terrorismo é atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público em geral. Bom, a gente tem terrorismos, pessoal, de todos os tipos, não é? Primeiro que a gente tem que analisar qual é a motivação de um atentado terrorista. São várias motivações. Elas podem ser motivações políticas, podem ser motivações religiosas, né? Aqui a gente vai ver a questão do terrorismo por razões
políticas, né, o caso dos grupos separatistas. Na ordem mundial, né, na nova ordem mundial, a gente teve aí, não é, uma reconfiguração do espaço mundial e uma acentuada desigualdade econômica entre os países ricos e os países pobres. Além disso, né, até em países ricos e em países pobres, houve também, gente, o que se chama de separatismo, ou seja, grupos, né, que moravam e que moram dentro de um país e que querem se separar desses países, porque eles não têm nenhum tipo de identidade cultural, né, com o país que eles fazem parte. Então nós tivemos aí o terrorismo por motivação nacionalista, né, praticado por grupos separatistas, ou seja, grupos, né, que têm uma identidade cultural, né, e que querem separar de países. O principal exemplo de terrorismo por motivação nacionalista que a gente tem são os praticados pelo ETA, né, o Pátria Basca e Liberdade, formado em 1953 e que reivindica a independência do País Basco. O País Basco, gente, é um território que fica a nordeste da Espanha, tá? Que fica a nordeste da Espanha e a sudoeste da França, né, e pertence a esses dois países. Dessa forma, né, o pessoal lá do ETA, não é? Os membros do ETA, os bascos do ETA, eles querem se emancipar da Espanha muito da França, e que são diferentes dos espanhóis e dos franceses. Então eles têm uma identidade cultural muito forte. Eles não se identificam nem com os espanhóis e com a Espanha, nem com os franceses e a França. Dessa forma, né, eles querem se tornar independentes, eles querem se separar, né, aí desses países e formar uma nova pátria, a pátria basca. Entre 1939 e 1975, a Espanha, me desculpem, passou, né, por uma ditadura muito forte, né, às mãos do Francisco Franco. E o ETA, né, era um dos principais inimigos dessa ditadura. Pessoal, por utilizar, não é, atentados à bomba, táticas de guerrilha, o ETA foi considerado um grupo terrorista, tá, pela Espanha, pela França, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, países muito importantes aí na nova ordem mundial. Porém, outros países, né, e outros grupos sociais reconheciam o ETA como um grupo rebelde, que lutava pela emancipação do seu território, não é, e lutavam por uma causa justa, porém utilizavam a violência como recurso, né, para essa luta. Outros, né, exemplos que eu trago para vocês aqui de terrorismo motivados, né, por nacionalismo, ou seja, um sentimento muito profundo, né, pela pátria, pelo país que eles viviam, são as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, que nasceram em 1964 e finalizaram suas atividades em 2016. As FARC, né, em 1964, elas nascem com o objetivo de implantar o socialismo na Colômbia e ela perdura aí por várias décadas, né, até o ano de 2016, muito recente. A principal estratégia das FARC na Colômbia, gente, eles ficavam na floresta amazônica colombiana, não é? E sequestravam políticos, juízes e pediam resgates, e com o dinheiro desses resgates eles financiavam sua luta armada. Em 2016, as FARC assinam um acordo de paz com o governo colombiano e encerram sua luta armada e se transformam num partido político, né? E hoje eles podem até concorrer a cargos políticos na Colômbia. Um outro exemplo que eu trago para vocês é o IRA, o Exército Republicano Irlandês. O IRA, pessoal, é um grupo composto por nacionalistas católicos, né? Se a gente pegar a ilha da Irlanda, a gente vai ter a Irlanda e a Irlanda do Norte. A Irlanda é composta majoritariamente por católicos, né? E a Irlanda do Norte majoritariamente por protestantes. E essa relação entre católicos e protestantes nunca foi muito amistosa. Então, o IRA, ele sempre teve como objetivo lutar, né, pela independência da Irlanda
em relação à Inglaterra. Além disso, nós temos hoje, contemporaneamente, vários grupos terroristas. Né? Trago como exemplo a Al-Qaeda no Afeganistão, o Boko Haram na Nigéria, o Hamas na Palestina, o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, o Talibã no Paquistão e no Afeganistão. Todos esses acima que eu comentei com vocês, tá? São grupos considerados terroristas cujo principal motivo é a religião, tá? Existe também o Sendero Luminoso no Peru, que esse já tem razões políticas, e o Exército Zapatista de Libertação Nacional, a EZLN, no México, que também tem razões políticas. Um outro tipo de terrorismo que existe é o terrorismo de Estado. Esse, gente, é praticado pelos próprios países, pelo Estado, contra os seus cidadãos. Ele enxerga o cidadão, ele enxerga, né, o seu adversário político como um inimigo. Então ele pratica algum tipo de terrorismo para poder implantar o medo na sociedade, para que aquele governo consiga, né, de alguma forma, implementar as políticas que ele pretende. Esse terrorismo é praticado pelos próprios agentes do Estado. O principal exemplo que eu trago para vocês aqui de terrorismo de Estado aconteceu em 1988, quando um avião da companhia aérea norte-americana Panam caiu sobre o povoado de Lockerbie, na Escócia, matando 259 ocupantes de uma aeronave e 11 moradores locais. A queda da aeronave foi provocada pela explosão de uma bomba. Ao longo da investigação, concluiu-se que a mala-bomba foi despachada, né, por uma pessoa, o Abdel Masset al-Megrahi, um agente de inteligência do governo líbio. O Estado, gente, ele utiliza, não é, o terrorismo para implantar e disseminar o medo na população, quando eles querem implantar alguma política que é impopular e essa política ela é rejeitada pela população. Então o Estado vai utilizar o terrorismo como uma forma bem sutil de convencer, e quando eu falo convencer, entendo as aspas que eu coloco aqui, tá? Para convencer a população de que aquilo é necessário. Aqui no Brasil nós tivemos vários casos de terrorismo de Estado, tá? Como por exemplo o DOPS no Brasil, de 1964 a 1985, que era um departamento da polícia que praticava tortura contra os inimigos da ditadura militar. O massacre do Carandiru, em 1992, né, que matou centenas de presos no presídio do Carandiru. O atentado ao Rio Centro, de 1981, esse praticado por agentes da ditadura à época, explodiram um carro, né, em um comício, pelas diretas já. O terrorismo, né, nazista na Alemanha, o terrorismo comunista na União Soviética, que prendia os adversários, né, que perseguia os adversários. O terrorismo no Chile durante a ditadura Pinochet, de 1973 a 1989, entre tantos outros exemplos. Na atualidade, pessoal, o terrorismo está muito vinculado à questão da religião. O que eu sempre comento com os meus alunos é o seguinte: a gente não pode assimilar o muçulmano e aquele que pratica a religião islâmica, tá, como um terrorista. Existem pessoas intolerantes em todas as religiões. A questão é que hoje é mais vinculado à questão do terrorismo vinculada à religião islâmica, porque nós temos dois grupos terroristas, né, que deturpam essa ideia da religião muçulmana, que é a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. No caso, né, dos Estados Unidos, nós temos também a KKK, a Ku Klux Klan, né, que persegue, né, e perseguia e ainda persegue os negros nos Estados Unidos. Então a gente não pode generalizar, tá, pessoal? Jamais. A gente tem extremistas em todos os tipos de grupos sociais. Hoje, o principal elemento que caracteriza, né, hoje eu falo contemporâneo, a questão do terrorismo é o fanatismo religioso. As pessoas que interpretam a religião de uma forma muito fanática, não ponderam a questão da religião. E a gente vai tentar analisar agora a questão do Oriente Médio,
né, onde a gente tem uma escalada, a gente tem níveis de terrorismo muito altos. Bom, a história do Oriente Médio, né, a gente tem no Oriente Médio o início das primeiras civilizações do mundo, mas a gente vai para a história recente. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, gente, o Oriente Médio era controlado pela França e pela Inglaterra, né, eram colônias desses países. Dessa forma, né, esses países construíram seus protetorados, né, até que conseguiram suas independências após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 30, né, foram descobertas enormes reservas de petróleo no Oriente Médio. Tanto é que hoje as maiores reservas de petróleo do planeta Terra se encontram, né, no Oriente Médio. Além disso, com o final da Segunda Guerra Mundial, as potências ocidentais, né, influenciaram na construção do Estado de Israel, um Estado judeu, e isso intensificou ainda mais a questão dos atos terroristas na região. A Guerra do Golfo de 1991 também é um ponto para a escalada do terrorismo no Oriente Médio, né? E todos esses elementos, Guerra do Golfo e outras perseguições, né, a construção do Estado de Israel, inflamou os grupos extremistas islâmicos, né, que queriam combater as ideias ocidentais, né, combater os Estados Unidos, né, em nome do povo árabe. Questões territoriais, culturais, étnicas, todas também são motivadoras aí de atentados terroristas. Mais recentemente, nós temos o 11 de setembro, né, o 11 de setembro de 2001. Muitos de vocês ainda nem eram nascidos, mas, né, quando a gente vê aquelas cenas, vocês podem colocar no YouTube, os aviões se chocando com o World Trade Center, né, as duas torres gêmeas importantíssimas, né, simbólicas para os Estados Unidos, aquilo dá início a uma nova era, né, contemporânea sobre o terrorismo. Quando acontece o 11 de setembro, gente, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, né, ele declara guerra aos países islâmicos, né, o que ele chamou de guerra ao terror ou doutrina Bush. Né, ele configurou, criou o eixo do mal, que era formado por Irã, Iraque, Coreia do Norte e Afeganistão. Durante, né, o período da guerra ao terror, houve o que a gente chama de guerra preventiva. Foi a primeira guerra preventiva da história. Ou seja, antes de atacar, né, um país, né, como foi na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, eles tentavam comprovar, né, que havia ali um inimigo ou algo. A guerra preventiva não, você atacava primeiro para depois investigar. Então, nós temos a invasão do Afeganistão em 2001, a invasão e o ataque ao Iraque em 2003 e a lei patriótica, que é o que eu comentei com vocês anteriormente. Os Estados Unidos eles invadiram o Afeganistão, eles atacaram o Iraque para depois analisar, né, se de fato esses países estavam cometendo crimes e terrorismo. Bom, aqui eu elenquei, tá, nesse slide aqui, uma série de filmes para vocês assistirem na quarentena aí sobre o tema terrorismo. Tá? Eu indico o 22 de julho, que está em negrito e tem na Netflix. Um dos melhores filmes sobre terrorismo. Tá? Não deixem de assistir. Além disso, há uma série fantástica na Netflix também, chamada Manhunt, Unabomber, tá? Que conta a história de um homem-bomba nos Estados Unidos. Uma história fantástica. Bom, espero que vocês tenham gostado, viu, gente? E vamos, né, conversando no grupo, tá? E quaisquer dúvidas me chamem aqui. Não deixem de fazer todos os exercícios que tem no livro desse capítulo sobre terrorismo, ok? Um abraço a todos.